Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Girardi, esse é o canal Padma Sandhi. Falamos de budismo, falamos de religiões, falamos de práticas diversas, guiamos meditações. Quem acompanha o canal já conhece um pouquinho de cada coisa que nós trazemos aqui. E já tem algum tempo que eu gostaria de começar a trazer aqui no canal a discussão, a apresentação de algumas deidades. O que são deidades? Deidades são Idams, que são Budas, né, que nós usamos para meditação dentro das práticas tibetanas. O Idam é o final do caminho, é um ser todo iluminado, né, e como no Tibete as práticas tântricas e Dzogchen, nós acabamos usando o resultado como caminho, nós nos visualizamos como um ser iluminado, nós nos visualizamos como um Buda. E essa é uma característica do Tantra. Em outras tradições, nós podemos meditar simplesmente mantendo a mente no estado natural, né? Ou então encontrar outros mecanismos de meditação e prática. Mas nas práticas tântricas, nós nos visualizamos como Idam, nós nos visualizamos como uma deidade. Porque numa prática tântrica, nós entendemos que nós já somos iluminados, né, que nós somos realizados, e basta nós conseguirmos reconhecer essa realização. E quando nós nos visualizamos como um ser iluminado, quando nós nos visualizamos como uma deidade iluminada, nós estamos buscando no resultado, na perspectiva tântrica, a própria iluminação, e nos visualizamos, meditamos como se fosse aquela deidade meditando. Uma deidade é um deus? Não necessariamente, né? Na perspectiva tibetana, nós chamamos de deidade, mas tem muito mais a ver com a manifestação de realização do que propriamente ser um Deus numa perspectiva ocidental, né? Como nós conhecemos aí nas tradições ocidentais essa lógica de um Deus. Diríamos que é propriamente um Buda, um ser realizado. Todas as deidades ou todos os seres que compõem o panteão budista são Budas perfeitamente realizados? Não. Alguns deles não são perfeitamente realizados. Alguns deles são semi-realizados ou estão, como nós, no caminho, né, no desenvolvimento ainda da iluminação. Mas esses seres, mesmo semi-iluminados, eles podem ter um compromisso com o Dharma. Eles podem ter um compromisso com os praticantes. E aqui eu gostaria hoje de falar de uma deidade, né, de um ser, de um guardião, que não é considerado perfeitamente iluminado em algumas tradições, em outras ele é considerado perfeitamente iluminado, mas na tradição que eu pratico, no Bon, né, no Bon budismo, no Yugdrum Bon, ele é considerado semi-iluminado. Ele se chama Dzambala. Ele pode ser apresentado de várias cores. Quem procura na internet vai encontrar Dzambala na cor amarela, Dzambala na cor branca, Dzambala na cor azul. Dzambala é um ser semi-iluminado. Algumas tradições dizem que Dzambala é do reino dos Nagas, né? Então ele é um semideus, né? Ele é um Naga. E a função de Dzambala, o compromisso de Dzambala é assegurar que aqueles que são praticantes dentro da tradição, aquele que lhes presta oferendas, aquele que se vincula à tradição, né, a tradição do Yugdrum Bon, ele terá uma proteção de Dzambala para que não lhe falte os recursos financeiros, os recursos necessários à prática. Então, Dzambala, ele é um protetor do mundo externo.
ele é um protetor que visa assegurar, né, que os praticantes tenham as condições financeiras necessárias para manter a prática. Veja, Dzambala é uma deidade da riqueza. E muitas vezes, quando nós olhamos para deidades da riqueza, nós imaginamos que Dzambala ele funcione ou ele atue como alguém ou um ser que vai trazer recursos materiais, físicos, né, bens, para aqueles que o invocam, para aqueles que mantêm a sua prática. Sim, Dzambala pode fazer isso. Está dentro do espectro de atuação de Dzambala, mas a principal função de Dzambala, com tantas riquezas, e na visualização nós visualizamos que Dzambala está num palácio coberto de joias preciosas, que ele carrega um mangusto, que é um animalzinho, e que esse animalzinho regurgita pedras preciosas, e ele, com todo o seu séquito, com todas as deidades que o acompanham, ele protege e distribui essas joias preciosas. Numa perspectiva material, nós vamos acabar entendendo Dzambala como quase que uma deidade ou um semideus que tem a função de distribuir dinheiro, né? Mas de forma prática, Dzambala é um ser de generosidade. E a proteção de Dzambala está ligada diretamente à nossa capacidade de ser generoso. E nas práticas tibetanas, a generosidade é que assegura as condições para a própria prática. Então, quem é generoso, quem consegue fazer oferendas, quem consegue ajudar os outros, quem consegue no dia a dia, de alguma forma, dedicar tempo para as outras pessoas, tempo e auxiliar os demais no caminho espiritual, é um ser protegido por Dzambala, de certa forma. Porque Dzambala, ele tem uma função de evocar e trazer, manifestar a generosidade. Então ele é um ser generoso. A tradição diz que ele é o responsável por cuidar dos tesouros de Tompa Sherab, né? Em outro momento a gente fala dessa outra deidade, Tompa Sherab. Então Dzambala é como se fosse o protetor do tesouro de Tompa Sherab, das joias que realizam desejos. Joia que realiza desejo é uma expressão muito utilizada na tradição tibetana, mas está ligada diretamente à iluminação. Não necessariamente a uma joia física, material, mas sim a uma joia espiritual que supre todos os desejos. Então, Dzambala protege essa joia. E de alguma forma ele protege tanto o aspecto externo, exterior, favorecendo e permitindo com que cada praticante tenha as condições necessárias para a prática, mas ele também traz e protege a joia que realiza todos os desejos, que é a essência da própria iluminação, que se manifesta como Bodhicitta, né, como mente do despertar. Então, essa deidade Dzambala, que a gente pode ver ele montado em um cavalo azul, o Dzambala azul, que vem pelo arco-íris, né, na perspectiva da prática, que distribui joias preciosas para todos os lugares. Quando nós fazemos a prática de Dzambala, nós não visualizamos que nós recebemos as joias, mas sim que nós as distribuímos com a energia de Dzambala para todas as pessoas que precisam do mundo externo, de sustento, de alguma segurança, mas também nós acabamos pedindo o apoio de Dzambala para pessoas específicas que nós conhecemos e que nas práticas de Dzambala nós visualizamos que essa pessoa é coberta então por essas joias preciosas caem, né, e preenchem todo o espaço.
A prática de Dzambala não deve ser feita por quem não recebeu o Lung, por quem não recebeu uma instrução. Então, quando nós queremos praticar uma deidade como essa, ser mirada, né, dentro de um Tantra específico, nós precisamos receber um Lung, nós precisamos receber uma autorização de um professor qualificado. Então, volta e meia eu divulgo no Facebook, quando a gente tem esse tipo de instrução, quando a gente vai receber um ou outro professor, um lama, né, um Geshe, o próprio Rinpoche, vai oferecer algum ensinamento de Dzambala e a gente precisa acompanhar e receber o Lung, né, que é essa transmissão oral para poder realizar a prática. Como eu disse, há várias tradições, há várias práticas de Dzambala. Eu vou disponibilizar um link aqui para um vídeo de um Geshe que faz a prática de Dzambala para quem quiser acompanhar e conhecer um pouquinho esse ritual de Dzambala. Ele tem um mantra específico, né, a depender da cor do Dzambala, a depender da linhagem, a depender da tradição, a depender do ensinamento, né, e esse mantra nos vincula à deidade, nos vincula a Dzambala e fortalece a nossa relação com ele, a relação dele conosco, e fortalece também o nosso, amadurece, né, a nossa prática de Dzambala. Nas práticas tibetanas nós dizemos que precisamos acumular 100.000 vezes um determinado mantra para que a gente possa criar essa relação com a deidade, né, criar essa conexão. Nós temos o hábito de recitar o mantra e também de escrevê-lo, né? Enquanto nós escrevemos, nós vamos fortalecendo nossa relação com a deidade. Nesse livro azul, eu faço a minha acumulação, né, do mantra de Dzambala. Então, no tempo livre, né, eu só fico repetindo o mantra de Dzambala ou toda a prática, né? Os vários mantras. É uma forma de se conectar à deidade e, ao ficar escrevendo à mão, fortalecendo o vínculo com ela. Eu até indico, né? Às vezes alguém me pergunta, né, como fortalecer, como consolidar essa relação com uma determinada deidade. Além da recitação do mantra, também nós podemos fazer essa acumulação, né, escrita do mantra. Então eu indico conhecer um pouquinho mais de Dzambala para quem quiser aí ter uma conexão com ele, lembrando que é uma prática de generosidade, não é uma prática de enriquecimento pessoal, mas é uma prática que fortalece todo o aspecto da generosidade. E uma vez que nós nos tornamos generosos, imediatamente todos nós somos protegidos e imediatamente nós recebemos todas as condições necessárias para a prática. Dzambala também, junto de Dzambala, nós temos a prática de longa vida, né? Nas práticas de Dzambala, nós também temos a prática de longa vida. O Dzambala, ele tem essa capacidade de acumular, condensar o que é material, o que é do aspecto externo, né? Ele é um protetor, um guardião semi-iluminado. Então, ele tem essa propriedade. E ao ter essa propriedade, nós, junto da prática em que nós visualizamos todas as joias preciosas, nós também recolhemos toda a energia de Dzambala, né? E para isso nós usamos o Dadar. Deixa eu pegar meu Dadar aqui para vocês conhecerem o que é o Dadar. Esse aqui é o Dadar, né? Esse Dadar quem fez para mim foi a Patrícia, que é praticante também, né? As 5 cores, as 5 faixas. Tem a pena de uma ave de rapina,
né, a ponta. E com o Dadar, quando fazemos a prática de Dzambala, nós recolhemos a energia de Dzambala, né, no ar, ao nosso redor. Então, nas práticas tibetanas, vocês vão ver que sempre há a utilização de uma infinidade de instrumentos, e o Dadar, na prática de Dzambala, ele tem essa função, né? Recolher toda a energia, da deidade para a longa vida. O Dadar é uma flecha. No Tibete, essa flecha está ligada à longevidade e à longa vida do praticante. Então, cada praticante tem o seu Dadar, né? E eles dizem que é muito, por exemplo, perigoso quando o Dadar se quebra, né? Existem algumas práticas, e quando se faz prática de longa vida, existem histórias que, inclusive, de alguns lamas, o Dadar aumenta o tamanho, né? Quando a prática consolida, quando ele estava muito doente e depois de uma sessão longa de prática, de longevidade, seja de Dzambala ou outras práticas de longa vida, a depender aí da deidade que é evocada, né? A deidade que é convidada a trazer sua energia, sua força para aquele ritual. Então, nas práticas de Dzambala, nós usamos o Dadar e nós recolhemos toda a energia, né, toda essa força de Dzambala no Dadar. E aí o Dadar representando então a nossa vida, a nossa existência. Então Dzambala é esse protetor do mundo externo. Como protetor do mundo externo, assegura as condições necessárias para a prática, e uma das condições necessárias para a prática é que nós vivamos e que nós tenhamos uma longa vida. Nas práticas tibetanas, quanto mais nós vivermos melhor, porque nós não sabemos se nós renasceremos como humanos na próxima vida. Então nós precisamos viver muito, porque é nessa vida que nós temos as condições necessárias para a prática, a inteligência, o corpo humano. O corpo humano é propício para a prática, então nós praticamos muito para que nossa vida seja longa. Bom, trouxe um pouquinho do Dzambala, né, como essa deidade que protege os tesouros do mundo externo, e um dos tesouros do mundo externo é o nosso corpo físico, é a nossa longa vida, são as condições necessárias para a prática. Vou deixar aqui nos comentários, ali embaixo no vídeo, o vídeo do Geshe fazendo a prática de Dzambala, né? E quem tiver interesse na prática, se conecte a nós, né? E acompanhe o canal. A gente sempre vai estar falando aí, a gente sempre traz uma outra questão ligada às diversas práticas também, prática de Dzambala. Valeu, pessoal, até a próxima!